Como escolher a melhor penitência, a mais agradável a Deus, sobretudo durante a Quaresma de São Miguel e outros períodos penitenciais, é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu lembro que todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos já podem colocar suas intenções, que serão impressas e entregues no Santuário de São Miguel, no norte da França, por ocasião da festa de São Miguel. Nós estamos entrando na Quaresma de São Miguel, e que vai de 15 de agosto até 29 de setembro. Esse é um período que dá tempo de colocar as intenções, nós vamos imprimi-las e mandar, porque nossos amigos lá na França levem e entreguem no Santuário de São Miguel por ocasião da festa dele. E uma das coisas que nos ajuda a nos preparar para a Quaresma de São Miguel, quem não sabe o que é, etc., nós fizemos um vídeo na semana passada, e eu vou deixar aqui no fim deste vídeo uma playlist com vários vídeos sobre a Quaresma de São Miguel. E hoje eu queria explicar um pouco como nós fazermos para escolher uma penitência a mais agradável possível a Deus, né? Existem algumas coisas que são subjetivas, depende de cada um, e outras coisas que são objetivas e que nós procuraremos ver hoje. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 curtas partes. A primeira parte é: para que fazer penitência? Para que fazer penitência? A segunda parte é como escolher a penitência. Em terceiro lugar, como saber se ela é a mais agradável a Deus em determinada situação. A primeira parte, então, para que existe a penitência? A penitência, ou sacrifício feito, para expiar, a penitência é o sacrifício feito para expiar as faltas. Expiar que faltas? Então, em primeiro lugar, expiar as faltas atuais, os pecados atuais, os pecados que eu tenha cometido. Isso chama pecado atual. Então, eu cometo algum pecado e eu firo com isso algo da ordem posta por Deus na criação, a ordem posta por Deus na sociedade. Eu firo, portanto, algo da justiça, e isso precisa ser expiado, precisa ser reparado. Assim como existe reparação de veículo, existe reparações, renovações feitas em casa, eu preciso reparar a ordem que foi contundida pelo meu ato pecaminoso, né? Então, essa minha relação com Deus, a ordem da justiça, precisa ser restabelecida. E uma das formas de restabelecer isso é através da penitência. Então, ela tem um fator, um valor expiatório, de expiar. Só que não é só por isso. Eu posso e devo expiar também pela falta de outros. Existem muitos santos na história que se ofereceram como vítimas expiatórias, se ofereceram para sofrer na sua própria carne, no seu próprio espírito, na sua própria carne, coisas duras, sacrifícios, para repor, para reparar o pecado de outros que não reparariam, né? Então a vítima expiatória, ela aceita sofrimentos extras que não estão relacionados com o pecado dela ou dele, mas que são pecados dos outros que ela vai expiar. Então, a penitência também é feita para expiar o pecado dos outros. Especialmente, é muito preciosa aos olhos de Deus para expiarmos os pecados da nossa própria família, do nosso próprio país, da nossa própria cidade e assim por diante. Agora, existe um outro aspecto da penitência que ela ajuda a reparar, a consertar o que eu costumo chamar em nossos vídeos aqui a borra do pecado. Porque tanto o pecado original, quanto os nossos pecados atuais, quanto as nossas inclinações hereditárias ou regionais, eu vou explicar, elas deixam em nós tendências desordenadas para determinados tipos de pecado. Assim, no caso do ladrão, a pessoa que rouba a primeira vez, ela mais facilmente vai roubar a segunda vez, né? E todos nós temos tendências hereditárias, que não são culpas nossas, por vezes nem culpas dos nossos próprios pais, mas são inclinações desordenadas que acabam passando. Tanto que existe, isso é muito comum, é de senso comum. Nós consideramos certos países, certas regiões que têm mais tendência à preguiça, outros têm mais tendência, uma tendência assinalada ao orgulho, à vaidade, outros têm uma tendência
desordenada sensualidade, ainda mais do que em outras regiões. Por quê? São pecados que foram cometidos no passado, são predisposições históricas, às vezes, dependendo da história, da geografia, do clima de um país. Isso predispõe mais para alguns tipos de atos do que outros. Então, a penitência nos ajuda a corrigir em nós tendências assim. Eu vou dar um exemplo, a blasfêmia. No Brasil não tem tanto essa tendência quanto em alguns outros países. Existem alguns países, ao menos que eu conheça, que têm uma tendência à blasfêmia. Uma tendência tão grande que às vezes existem expressões que são blasfemas, que são ofensivas a Deus. Então existem certas regiões da Itália, me disseram amigos italianos, que eles têm uma tendência, quando eles ficam bravos, a xingar a Deus. E tem expressões na região que são assim. Então, alguém que seja dessa região, ela não tem culpa disso, mas ela precisa, pelo sacrifício, pela penitência, corrigir nela uma tendência a ser assim. Uma tendência a esse tipo de ira, que depois vai dar uma ofensa ao segundo mandamento. Então, não sei se está claro isso. Existe o pecado original, que me dá tendências desordenadas, gerais. Existem os pecados que eu cometi, que me dão tendência a fazer de novo. E existem as tendências hereditárias ou regionais, que também me inclinam mais para um certo tipo de pecado. E a penitência ajuda a corrigir isso, ajuda a retificar isso. E agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é, então, quais são as melhores penitências para escolher. Então, ligado a isso que eu acabei de dizer, nós devemos escolher, em primeiro lugar, as penitências que vão nos ajudar mais a corrigir as nossas tendências desordenadas. Essas que eu acabei de citar. Porque assim como uma árvore que a gente quer que cresça reto, se ela tem tendência para crescer para a direita, a gente põe um pedaço de pau que vai puxar ela para a esquerda. E assim por diante. Assim também é na vida moral das pessoas. Se nós temos uma tendência muito grande para a ira, nós temos que fazer coisas que vão devagarzinho nos ajudar a fazer o oposto. Quando a gente faz fisioterapia, se a gente está com o pescoço torto para a direita, a fisioterapia nos ajuda a pouco, né, fortificar os músculos que vão sustentar o pescoço mais para a esquerda. E assim por diante. Então, a mortificação dos sentidos. Por exemplo, uma pessoa que tem muita tendência à preguiça, ela deve escolher ações que ajudam ela a vencer a preguiça passo a passo. Vou dar um exemplo simplérrimo, certo? Então, uma pessoa que é muito preguiçosa, ela pode, por exemplo, fazer um propósito durante a Quaresma de São Miguel de sempre subir a escada de 2 em 2 degraus, para vencer aquela preguiça corporal que ela tem de fazer as coisas. Uma pessoa que ela tem tendência a ser muito agitada, ela até trabalha muito, mas ela faz de uma maneira agitada, ela, por exemplo, pode fazer o contrário. Então, durante a Quaresma de São Miguel, eu vou a escada que eu tenho tendência a subir correndo e aflito, eu vou subir com calma, toda a escada que eu subir, eu vou subir degrau após degrau, sem me apressar. Alguém vai dizer, mas isso não resolve. Não, não resolve inteiramente. Mas quando eu combato em uma coisa muito simples, mas um defeito específico meu, o que acontece? Eu estou fazendo um ato de penitência muito salutar, porque eu estou corrigindo não um defeito genérico, mas um defeito específico meu. Uma pessoa que tem tendência a comer demais, ela vai fazer um sacrifício, não de parar de comer de uma vez, mas ela vai escolher algo que ela tem muita sofreguidão para comer, e ela vai comer ou menos, ou deixar de comer por algum tempo. Novamente, eu vou ter como alvo um defeito específico. Uma pessoa que é muito tendente à vaidade, a se enfeitar demais para aparecer diante dos outros ou para seduzir os outros, ela deve, por exemplo, começar a tomar cuidado com o espelho. Então, por exemplo, ela vai olhar para o espelho para se pentear, para fazer o que é necessário, mas toda vez que ela olhar para o espelho fora de hora, vai rezar uma Ave Maria a mais. Isso é uma penitência muito simples, parece uma coisa boba, infantil, mas ela é extremamente salutar. Assim como na fisioterapia tem certas coisas que parecem infantis, mas que são voltadas para corrigir um defeito específico, um músculo específico, um osso específico.
Então, assim também, na vida espiritual, no caso da vaidade, se a gente faz uma coisa assim, o nosso cérebro já começa a funcionar diferente e se volta para corrigir o defeito da vaidade. Isso ajuda enormemente, apesar de ser uma coisa simples. A pessoa que tem muita tendência a reclamar de tudo, fazer uma penitência, oferecer essa penitência durante a quaresma de São Miguel, para não reclamar de nada. Ou, digamos, de meio-dia até às 6 da tarde, eu não vou reclamar de nada. E se eu reclamar, eu vou rezar, cada vez que eu reclamar, uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora, ou vou rezar o anjo da guarda, que me lembre de não reclamar mais. Pelo menos durante os 40 dias. Porque se a gente faz um propósito para a vida inteira, muito difícil, é mais provável que a gente não cumpra. O melhor, então, é pegar essas doses homeopáticas, mas muito voltadas para um defeito, para uma tendência específica. Então essa é a segunda parte, são mortificações, sacrifícios específicos para problemas específicos meus. E existe um outro aspecto, esse é o terceiro, e com isso eu vou terminar o vídeo, já vai ficando um tanto longo, mas a terceira coisa que é muito importante é que eu devo também oferecer sacrifícios que sejam o contrário do defeito predominante de nossa época. E isso, às vezes, é o mais difícil. Porque fazer sacrifícios para defeitos específicos pessoais é duro, mas é mais factível. Agora, uma das coisas, e segundo São João Bosco, o que leva mais pessoas para o inferno é o respeito humano, sobretudo a juventude. O respeito humano, ou seja, eu ter vergonha de ser bom, eu ter vergonha de ser verdadeiramente e inteiramente católico. Eu vou para um restaurante fazer o sinal da cruz, fica aquela situação, todo mundo me olhando, nossa, ele faz o sinal da cruz. Vocês não imaginam o quanto, no início é difícil, o quanto faz bem isso. Deus Nosso Senhor, ele tem o direito de ser honrado e obedecido não só dentro dos espaços privados, mas no espaço público. Eu não preciso fazer um escândalo, rezar em voz alta para todo mundo ouvir com um megafone, não. Eu posso simplesmente fazer o sinal da cruz discretamente, mas sem me envergonhar, sem fazer aquele negócio que a gente não sabe o que é. Fazer o sinal da cruz quando vai para o restaurante. Não preciso fazer escândalo, não preciso ser muito, enfim, para todo mundo ver, olhem para mim, não é isso, mas isso eu venço o respeito humano e eu honro a Nosso Senhor no espaço público. Um dos grandes pecados do mundo de hoje é que, mesmo em países ditos cristãos, ditos católicos, se diz não que o Estado é laico. Portanto, tudo que é vida pública deve estar completamente afastado de Deus Nosso Senhor. Isso é um erro monumental, que nós vamos ver ao longo das próximas semanas a importância disso. Então, ir contra os erros da época, contra a opinião geral, ou aquilo que parece ser a opinião geral, é algo preciosíssimo aos olhos de Deus. E é o conceito que Santo Inácio de Loyola chama de agere contra, em latim. Para nós é fácil entender, agir contra o defeito dominante. Como nós vimos na segunda parte deste vídeo, o defeito dominante pessoal, depois o defeito dominante da época e a vergonha que nós temos por causa da opinião geral, seja por causa da mídia, por causa das redes sociais, enfim. Vencer esse ateísmo prático, vencer essa falsa ideia de que eu posso crer em Deus dentro da igreja, talvez dentro de casa, mas não no espaço público. Ir contra, por exemplo, as modas imorais, deixar de usar modas indecentes, por mais que eu desça o meu conceito na opinião do mundo. E assim por diante. Então, aqui estão algumas indicações de como escolher uma penitência que seja agradável a Deus, especialmente em períodos especiais de penitência, como é a quaresma, como é o advento, como é a quaresma de São Miguel. Espero que isso lhes faça bem. Por favor, coloque nos comentários dúvidas, perguntas e nós vemos na sexta-feira de perguntas e respostas. Até lá.